Hoje pela manhã nós continuaremos a meditação bíblica sobre o livro de Atos, conhecido como Atos dos Apóstolos, mas chamado também por outros como Atos do Espírito Santo através dos apóstolos. Se nós tivéssemos que destacar algum personagem principal no livro de Atos, talvez você pensasse assim, o personagem principal de Atos é o apóstolo Paulo, ou outros pensariam assim, o personagem principal do livro de Atos é o apóstolo Pedro. Mas a grande verdade é que o personagem principal do livro de Atos é o Espírito Santo de Deus, amém? A gente vê o Espírito Santo de Deus agindo poderosamente, transformando corações, dando início àquela igreja em Jerusalém, Judeia, Samaria, nos confins da terra. A gente vê o Espírito Santo de Deus conduzindo os apóstolos, conduzindo a realização de milagres pelo poder de Deus, e tudo para a glória dele. Nós vemos o Espírito convencendo os corações do pecado, da justiça e do juízo. E hoje o trecho que nós leremos é Atos capítulo 9, a partir do verso 36. E qual que é o nosso propósito nesse texto? Veremos hoje no texto de Atos capítulo 9, verso 36, como a direção de Deus se torna prática e perceptível em nosso dia a dia. Como agir para que sejamos plenamente direcionados por Deus. As pessoas sempre se perguntam assim, qual é a vontade de Deus para a minha vida? O que Deus quer que eu faça nessa hora? Será que Deus quer que eu faça isso ou que eu faça aquilo outro? Será que Deus quer que eu me mude? Será que Deus quer que eu mude de trabalho? Será que Deus quer que eu case ou que eu compre uma bicicleta, né? As pessoas estão sempre aí em dúvidas quanto às decisões e quanto à vontade de Deus. E me parece que em questões muito pontuais, descobrir a vontade de Deus se torna um grande desafio. Mas isso não significa que Deus não fale conosco, e não significa que seja impossível conhecermos a vontade de Deus, até porque a vontade de Deus já foi revelada plenamente nas Escrituras e através da pessoa de Jesus Cristo. Bom, o texto de hoje, eu creio que nos inspira nesse propósito, nesse sentido, de entendermos como Deus fala e como podemos ser dirigidos por Deus no nosso dia a dia. Atos capítulo 9, a partir do verso 36, o texto bíblico assim é descrito. Em Jope, ou Jope, mas eu creio que é Jope, havia uma discípula chamada Tabita, que em grego é Dorcas, que se dedicava a praticar boas obras e a dar esmolas. Naqueles dias ela ficou doente e morreu. O seu corpo foi lavado e colocado num quarto do andar superior. Lida ficava perto de Jope, e quando os discípulos ouviram falar que Pedro estava em Lida, mandaram-lhe 2 homens dizer-lhe, não se demore em vir até nós. E Pedro foi com eles, e quando chegou, foi levado para o quarto do andar superior. Todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando-lhe os vestidos e outras roupas que Dorcas tinha feito quando ainda estava com elas. Verso 40. Pedro mandou que todos saíssem do quarto, depois ajoelhou-se e orou. E voltando-se para a mulher morta, disse, Tabita, levante-se. Ela abriu os olhos e vendo Pedro, sentou-se. Tomando pela mão, ajudou-o a pôr em pé, e então, chamando os santos e as viúvas, apresentou-o à viva. Este fato se tornou conhecido em toda a cidade de Jope, e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope durante algum tempo, com um curtidor de couro, chamado Simão. Amém, né? Graças a Deus. Muito obrigado, Pai, pela Tua palavra. Ilumina nossa mente, nosso coração, que seja uma boa terra para recebermos a Tua mensagem. Aquilo que vem de Ti, que permaneça. Aquilo que não vem do Senhor, que seja excluído do nosso coração, Pai. Mas ajuda-nos a entendermos a Tua vontade nas Tuas Escrituras. Em nome de Jesus. Amém. Esse é um texto muito interessante, aparentemente sem muitas interpretações, ou sem muitas verdades, ou
muito simples ou comum. O texto ele narra a ressurreição dessa pessoa, essa mulher chamada Dorcas em grego, ou Tabita em aramaico, né? E a Dorcas ou Tabita, ou o nome que ela tinha, o nome pelo qual ela era conhecida pelos discípulos, ela tinha morrido. Ela era uma pessoa excelente, ela ajudava as viúvas, ela assistia aos pobres em suas necessidades. As viúvas eram o grupo mais necessitado do primeiro século, uma vez que elas estavam totalmente desamparadas. Tanto é que a lei judaica, ela obrigava os judeus, ela tinha lá um direcionamento para que as viúvas fossem cuidadas, e assim também como a igreja que não era composta por judeus, a igreja dentre os gentios, passou também a cuidar de viúvas, como nós vemos na prática do Novo Testamento, em diversos outros escritos dos próprios apóstolos. Dorcas era uma pessoa preocupada em cumprir a vontade de Deus. Ela era uma pessoa que estava interessada em frutificar, estava interessada em realizar aquilo que agradava ao coração do Senhor, e ela produzia frutos. Tanto é que com a sua morte as pessoas choram a morte dela e começam a se lembrar de tudo aquilo que ela tinha feito para a glória de Deus. Agora, diante disso, eu também vejo a disponibilidade de Pedro, um homem que estava aprendendo a cada dia mais a ouvir a Deus, a conhecer o coração de Deus e a ser usado poderosamente por Deus. De fato, Pedro foi uma pessoa-chave, essencial para o início da igreja. Pedro foi aquele que pregou o evangelho pela primeira vez lá em Jerusalém, logo na ocasião da descida do Espírito Santo de Deus. Pedro foi aquele que continuou pregando o evangelho também para os gentios, né? Depois espalhando o evangelho por todas as regiões conhecidas. E a partir desse texto que nós lemos, de Atos 9, existe a preparação para que Pedro iniciasse a pregação do evangelho dentre os gentios. No capítulo 10, Pedro vai para a casa de um homem chamado Cornélio. E as escrituras afirmam que é nesse momento em que Pedro conversa com Cornélio e prega para todas as pessoas da casa de Cornélio, que o Espírito Santo de Deus também visita lá aqueles moradores, aqueles homens gentios, aqueles homens de fala grega, né? Aqueles homens que conviviam com Cornélio, e a partir de então a igreja também começa dentre os gentios, não somente dentre os judeus. Pedro é peça fundamental no início da igreja neotestamentária. Agora, nem sempre Pedro, ele ouvia a voz de Deus de forma tão explícita, como ele ouve, por exemplo, no capítulo 10. Aqui no capítulo 9, nós não vemos nenhuma aparição de anjo, nós não vemos nenhum conto sobrenatural, nenhuma história miraculosa de Pedro vendo, se encontrando com Jesus ressurreto e falando: Pedro, vai até Jope, vai curar, ou vai ressuscitar Dorcas. Pedro não houve uma direção explícita para ele quanto a isso. No entanto, nós vemos claramente que a vida dele e cada um dos seus passos estava sendo direcionada por Deus em sua soberania. Amém, irmãos? Olha só que lindo, Deus é soberano. E a nossa disponibilidade e prontidão, a nossa prontidão são conduzidas por Deus para o cumprimento dos seus planos soberanos. Deus é soberano. Deus está no controle. Deus tem o controle da história. Nada pode ir contra os planos de Deus definitivamente, né? E a sua soberania se mostra explícita no nosso dia a dia, inclusive nas nossas próprias teóricas decisões. A nossa disponibilidade para Deus, ela é evidenciada a partir das seguintes características. A primeira característica que evidencia a nossa disponibilidade para Deus e como Deus nos conduz é: eu evidencio a minha disponibilidade por meio de uma intimidade com Deus. Essa intimidade com Deus, ela é vivida, ela é demonstrada a partir do exemplo de Jesus Cristo. Uma das melhores definições, está difícil de ler, né, irmãos? Tá branco, preto. Depois os meninos vão corrigir aí para mim. Colocar preto aí, alguma coisa com fundo branco. Mas uma das melhores definições de ser discípulo é ser um seguidor pelo exemplo. Eu peguei aí pelo menos 3 palavras em grego que definem
o termo discípulo no Novo Testamento, nas Escrituras do Novo Testamento. O texto, por exemplo, de Lucas, capítulo 6, verso 40, afirma o seguinte: o discípulo não está acima do seu mestre, mas todo aquele que for bem preparado será como seu mestre. As 3 palavras que definem discípulo no Novo Testamento são matetes, mimeomai e akoloutel. Matetes significa literalmente um aluno ou um aprendiz. Mimeomai vem de mímica, né? Da onde vem a palavra mímica, que significa literalmente um imitador. E akoloutel significa um seguidor. Era literalmente aquele que deixava tudo para trás e seguia o seu mestre. As 3 definições e as 3 palavras para definirem o discípulo ou o processo de discipulado, elas se complementam e estão corretas. Um discípulo, sim, é um aluno, é um aprendiz. O discípulo também é alguém que imita ao seu mestre, ele vê o mestre fazendo e imita o mestre. E o discípulo também é um seguidor do seu mestre, ele abre mão de qualquer outro tipo de grandes aprendizados ou de qualquer outra formação para seguir aquele mestre que o inspira e que fala ao coração dele. Esse é o tipo de discipulado que Jesus exige de nós, exige dos seus discípulos. Pedro, ele era um verdadeiro discípulo. Pedro, ele imita ao seu mestre. Ele segue o seu mestre, ele deixa tudo e segue o seu mestre. Pedro era um grande aprendiz do seu mestre. Isso se torna explícito no texto que nós lemos. É interessante que Pedro, ele entra na casa onde estava Dorcas e ele pede para todo mundo se retirar do quarto. Exatamente como Jesus tinha feito na ressurreição da filha de Jairo. O texto da ressurreição da filha de Jairo está narrado lá em Lucas capítulo 8, verso 41 a 56. É interessante que Lucas registra assim: Jesus chega na casa de Jairo, ele sobe no andar superior, onde estava a filha de Jairo já morta, ele diz: a menina dorme, né? E as pessoas começaram a rir da cara dele, falando: não, como dorme, está morta. E Jesus sobe e manda todo mundo se retirar do quarto. E ele permite que fique com ele apenas Pedro, né? Tiago e João. Ele fala assim: fica apenas Pedro aqui e os meus mais chegados discípulos. Ele manda todo mundo embora e fica com alguns dos seus discípulos mais próximos. E o que diz a Bíblia? Naquela hora, Jesus olha para a filha de Jairo e ele diz, Talita cumi, né? Ou levante-se. Menina, levante-se. E naquela hora aquela menina ressuscitou. Imagina Pedro vendo aquela situação, observando o seu mestre Jesus, ressuscitando a filha de Jairo. Quando ele chega numa situação parecida, na qual Dorcas tinha falecido, imediatamente vem à sua memória aquilo que Jesus tinha feito. E o que ele faz? Ele imita Jesus. Ele faz exatamente o que Jesus faria. Ele sobe no quarto, ele manda todo mundo sair. A única exceção é que Pedro, ao invés de ordenar que a menina se levantasse, Pedro, ele se ajoelha e ora a Deus, pedindo para que Deus fizesse o milagre. A única diferença é, Pedro imita tudo em Jesus, mas sabendo que todo o poder vem de Deus. Diga amém. Aleluia, né? Precisamos imitar a Jesus em todos os detalhes e agirmos exatamente como Jesus agiria. Algo muito curioso, olha que interessante, algo muito curioso é que Pedro, ele diz as mesmas palavras de Jesus. Se Pedro falou em aramaico, Pedro diz as mesmas palavras de Jesus, com a diferença de apenas uma letra. Enquanto Jesus, ele disse Talita cum, que é menina, levante-se, em aramaico, Pedro, se disse em aramaico, teria dito Tabita cum, ou Tabita, levante-se, que era o nome de Dorcas. Pedro imita literalmente Jesus, ipsis literis, com a diferença de uma letrinha só, que era o nome da menina. A única diferença é que Pedro se ajoelha e ora, porque ele sabia que o poder não vinha dele, mas vinha de Jesus Cristo e vinha de Deus. Aliás, ele se ajoelha e ora por quê? Porque por muitas vezes Pedro também tinha visto Jesus se ajoelhar e orar.
Por muitas vezes Pedro tinha presenciado Jesus no jardim do Getsêmani, por exemplo, buscando ao Pai, clamando em oração. O exemplo do Mestre estava vívido no seu coração. O exemplo do Mestre precisa ser vívido no seu coração. Aquilo que Jesus faria é o que você deve fazer. Devemos agir exatamente como Jesus agiria. Seja um com os outros, seja nos nossos relacionamentos, seja nas situações impossíveis. Com a grande diferença de que aquilo que foge da nossa capacidade e possibilidade de alcance, Ele fará. Ou seja, eu preciso imitar a Jesus em tudo. Preciso fazer exatamente o que Jesus faria, com a diferença que você não é Deus Todo-Poderoso. Então, naquilo que está no alcance de somente Deus fazer, você crê que Ele fará. Aquilo que está no seu alcance de fazer exatamente como Jesus faria, você fará. Amém, irmãos? Há coisas que fogem do seu alcance. Transformar e converter corações, por exemplo, não é coisa do seu alcance. Quem convence, quem converte, quem transforma é Deus. Mas como Jesus agiria? É exatamente como você deve agir, no entanto, crendo que milagres só Deus pode operar. Em tudo o resto, você deve ser exatamente como o seu mestre. Por exemplo, como devemos agir quando as pessoas estão falando mal de nós? Quando as pessoas nos perseguem? Como devemos agir? O que cabe somente a Deus fazer e o que cabe a nós fazer? Cabe a Deus mudar os corações, cabe a nós amá-las, orar por elas, demonstrar o reino de Deus para a vida delas, perdoá-las. Deixe que Deus atue no sobrenatural e imite o Mestre em tudo mais que lhe for natural. Amém, irmãos? Eu tenho um filme muito interessante, Em Seus Passos, o que faria Jesus. Vocês já leram este livro de Sidney Sheldon? Vocês sabiam que lançaram o filme desse livro? Tem um filme desse livro. Eu gostaria de passar uma cena desse filme que eu acho que é a cena mais impactante do filme inteiro. E o filme se baseia aí na história paralela de várias pessoas de uma cidade. E existe um homem que ele não tem trabalho, que ele não tem emprego, ele pede ajuda para várias pessoas, e as pessoas se negam a ajudá-lo, ou se negam a fazer alguma coisa por ele. E ele está com uma doença terminal. Tem uma igreja com poucas pessoas, aquela igreja resolve que vai vender, estou falando spoiler, né? Olha, tem spoiler, cuidado. A igreja resolve que vai vender o terreno para fazer um cassino no lugar da igreja. E aí, quando eles estão se desfazendo da igreja, no último culto daquela igreja, aquele homem que precisava de ajuda entra e ele começa a dizer palavras muito verdadeiras para aquelas pessoas. É essa cena que eu quero passar para vocês. Está pronto aí, multimídia? Vamos passar. Então, espero que, não sei se vai dar para ver, mas vai dar para ouvir. Então, por favor, coloquem o som. Vamos. Eu andei pensando. Se eu morrer dentro dos próximos dias, o que é provável que aconteça, eu gostaria de ter o prazer de poder dizer minhas últimas palavras em um lugar como esse. Eu não sei exatamente o que faz de um homem menos digno de salvação do que o outro. Vocês sabem? Eu estou na cidade há alguns dias tentando encontrar trabalho. Durante esse tempo todo eu não ouvi nenhuma palavra de conforto ou compaixão, a não ser do seu pastor, que disse que sentia muito por mim e que esperava que eu encontrasse trabalho em algum lugar. Eu entendo que vocês não possam parar suas vidas para arrumar trabalho para os outros. Mas o que sinceramente me intriga é o que significa seguir Jesus. Vocês sentam em uma igreja e falam sobre Jesus, cantam música sobre ele, mas vocês querem mesmo dizer que sofrem e se negam da mesma maneira que ele fez? Estão mesmo seguindo o exemplo dele? Ele teria considerado a demolição de uma igreja para que fosse construído um cassino no lugar. Ele teria sido subornado por políticos corruptos e teria publicado fotos comprometedoras em seu jornal.
Ele teria usado os seus dons divinos para desviar os jovens? Ele colocaria os outros na rua por causa de uns trocados? Ele teria abandonado sua congregação e sua comunidade na hora em que mais precisassem por causa de seus problemas pessoais? Como seria o mundo hoje se todos tentassem fazer o que Jesus fez? Que lição aprendemos aqui? Quando vocês estiverem lidando com as decisões mais difíceis da vida, façam uma simples pergunta: o que faria Jesus? O que? Então o filme é muito interessante. Recomendo o livro Sidney Sheldon, Em Seus Passos, O que Jesus Faria. E o filme, se você tem preguiça de ler, tem o filme, tem dublado aí, né? Mas que paulada, né? Que palavra forte para os nossos corações. Se em cada situação da sua vida, se em cada momento de dúvida, se em cada questionamento do seu coração, você se perguntasse: em meus passos, o que faria Jesus? Eu tenho certeza que muitas dúvidas seriam eliminadas da sua cabeça quanto ao que é a vontade de Deus. Eu tenho certeza que muitas decisões você tomaria e faria. O problema é que nem sempre estamos dispostos a obedecê-lo. O problema não é que ele não fala e não é que nós não conseguimos entender o que ele está falando. O problema é a minha dificuldade em obedecer aquilo que eu sei que ele quer. Em seus passos, o que faria Jesus? É assim que nós somos guiados por Deus. É assim que o direcionamento de Deus se torna explícito. Por isso, seja um legítimo seguidor de Jesus, agindo como Ele em todas as ocasiões possíveis. Ah, mas eu não sou Deus. Não é para você ser Deus. Ele continua sendo Deus. Ele faz o impossível. Mas você imita Ele em tudo que você puder. Amém, irmãos? Segunda questão importante que demonstra o direcionar de Deus é a nossa disponibilidade. É pela prontidão para servi-lo, o que nos guia em seus planos. Uma das perguntas mais frequentes feitas por cristãos são essas duas aí. Como saber se tal decisão é a vontade de Deus? Ou como posso ouvir a voz de Deus? Alguns detalhes me chamam a atenção na narrativa de Pedro. Pedro, ele estava numa cidade chamada Lida. E Lida ficava a cerca de 20 quilômetros de Jope. Alguns irmãos, alguns discípulos chegam até Lida e falam para Pedro se apressar e correr até Jope. Eram 20 quilômetros de distância. Volta aí 2000 anos atrás, quanto tempo levaria uma distância de 20 quilômetros sem um carro, sem um ônibus, sem uma moto, sem um helicóptero, né? Com certeza Pedro tinha que estar muito disposto para correr até lá. É interessante que ele se dispõe a ir até a cidade de Jope para ajudar aqueles discípulos. E como consequência do milagre da ressurreição da menina Dorcas, ele fica hospedado na casa de um curtidor de couro chamado Simão. Um curtidor de couro, e esse é um detalhe muito importante. Um curtidor de couro, ele era considerado pela lei judaica impuro para o judeu. Qualquer judeu legítimo, né, que tivesse contato com um curtidor de couro, ele precisava fazer todo um ritual de purificação. Ele não podia ficar próximo de um curtidor de couro. Segundo o texto de Levítico, capítulo 11, verso 35 a 40, o curtidor de couro era um homem que tocava em animais mortos ou na pele de animais mortos. E ele fica perto de um curtidor de couro. Pedro, um judeu. Pedro, um homem zeloso pela lei. Por consequência da sua disponibilidade, ele vai na casa de alguém que um judeu rejeitaria. Pedro não sabia, mas Deus já o estava preparando para que os seus preconceitos religiosos fossem quebrados. E para que as portas do evangelho aos gentios fossem abertas. Como escreve Warren Wiersbe, Deus guiava Pedro um passo de cada vez em sua passagem do legalismo judaico para a liberdade oferecida por sua maravilhosa graça.
Um outro detalhe que eu chamo a atenção dos irmãos, para que vocês tenham a certeza de que Deus é soberano. A cidade de Jope é exatamente a mesma cidade onde Jonas compra uma passagem para Tarsis, para fugir de Nínive. Isso está lá em Jonas capítulo 1, verso 1 a 3. Qual que é a história de Jonas? Deus manda Jonas, o profeta, pregar para Nínive. Ele não queria pregar para Nínive, porque os ninivitas não eram judeus, os ninivitas eram pagãos, os ninivitas eram pessoas que não queriam a Deus, e Jonas foge de Deus, não é isso? Vocês conhecem a história, né? Ao invés de ele ir para Nínive, ele vai para Jope, e em Jope ele compra uma passagem para Tarsis, e no meio do caminho ele é jogado no mar, e o grande peixe o come, né? E o grande peixe o regurgita, e ele vai para Nínive. É interessante que Jope é a mesma cidade que Jonas foge, resistindo à pregação do evangelho aos gentios. Mas é a partir de Jope que Deus soberanamente usa Pedro para pregar aos gentios. Deus sabia que aquela cidade era especial. Deus, na sua soberania, tinha esse plano. Pedro não sabia, mas cada passo dele estava sendo guiado por Deus. Deus falou para ele: Pedro, vai para Jope? Não. Pedro foi guiado pela sua disponibilidade para servir. Quando nós estamos abertos para fazer a vontade de Deus, Deus está nos guiando passo a passo. Amém? Como saber a vontade de Deus? Muitas vezes temos dificuldade para compreender a vontade de Deus. Olha que interessante a frase do Risby. Jonas dirigiu-se a Jope na esperança de não precisar pregar aos gentios, mas foi em Jope que Pedro recebeu o seu chamado para pregar aos gentios. Muitas vezes nós temos dificuldade em compreender e entender qual é a vontade de Deus, mas é possível que a sua dificuldade em entender o que Deus quer de você esteja relacionada com a sua indisponibilidade em obedecer a Ele naquilo que já sabemos que devemos fazer. Será que você realmente está comprometido em fazer a vontade de Deus? Você quer simplesmente um guru que assuma a responsabilidade por você? Tem pessoas que adoram buscar a revelação de Deus. Tem pessoas que eles até, quando eles não têm aquela profetisa na igreja, né? A pessoa que diz: eis que eu te digo, né? Ouça ao Deus de Jacó, e aí ela até usa o português da Revista Atualizada para dizer a profecia, né? Quando não tem essa pessoa na igreja, tem outras pessoas que buscam a vontade de Deus assim: Senhor, fala comigo, Deus, preciso ouvir. Aí ela fala assim: aqui, está dizendo aqui, né? E acha que Deus vai falar com ela como se fosse uma caixinha de promessas, ou como se simplesmente ela precisasse de Deus nos momentos em que ela tem dúvida, porque ela não quer se responsabilizar pelas suas decisões. Deixa Deus escolher por mim. Se nós realmente estivéssemos dispostos e disponíveis e comprometidos com a vontade de Deus, aquilo que já sabemos que Ele quer que façamos, nós a faríamos. E enquanto nós estamos fazendo o que sabemos que Deus quer, Ele está guiando passo a passo a sua vida. Amém, irmãos? Deus não vai aparecer toda hora para você e dizer: minha filha, é isso que eu te digo, vá para São Paulo. Meu filho, vá pregar o evangelho, vá para a Amazônia. Deus não vai falar isso. Ele já disse: prega o evangelho. Deus não vai falar para você: meu filho, faça discípulos, porque essa é a vontade de Deus para a igreja. Ele já disse: ide e fazer discípulos. E se eu realmente quero ouvir a Deus, eu me comprometo com aquilo que eu sei que Ele quer. E Deus me guia passo a passo. Ouvimos e entendemos a voz de Deus na medida em que nos dispomos a obedecê-lo e a ouvi-lo. Amém? É como o jovem Samuel e o velho profeta Eli. Eu peguei aqui uma foto. Fala a Deus que o teu servo ouve. Não é isso que Samuel disse? É interessante que Samuel e o profeta Eli estavam no mesmo ambiente, estavam lá na mesma casa, mas só Samuel ouvia a voz de Deus. Um detalhe sobre o nome de Samuel: o nome dele, Shamuel,
aquele que ouve, sham de ouvir em hebraico, e ela, abreviação de Elion, ou de Elias, de Deus, de ela, o nome de Deus, a abreviação do nome de Deus. Aquele que ouve a Deus. Samuel era aquele que tinha capacidade de ouvir, mas ele tinha os mesmos ouvidos naturais que Eli, o profeta, tinha. A diferença não era se tinham ouvidos ou não, mas eram se eles queriam ouvir a Deus ou não. Se eles estavam com os ouvidos abertos para ouvir a Deus ou não. E a minha pergunta para você é, você que quer tanto saber qual é a vontade de Deus, está com seus ouvidos abertos para ouvi-lo? Você que tanto pergunta o que Deus quer de mim, está disponível para obedecê-lo em todas as coisas? Está disposto para obedecê-lo em todas as coisas? Por isso, ouça a Deus e compreenda a sua vontade através de uma total disponibilidade para obedecê-lo. Faltou o E aí. Conclusão. Ouvir a Deus é um grande privilégio. Mas é um privilégio que está associado àqueles que assumem responsabilidades em obedecê-lo, em servi-lo, em qualquer circunstância. Você está disposto a obedecer a Deus sem reservas? Se você estiver disposto para obedecer a Deus em tudo, então saiba que Ele falará. Me lembro que estava lá em dúvida com meus 16 anos de idade, se eu devia fazer, qual faculdade que eu tinha que fazer. E agora, qual faculdade que eu tenho que fazer? Né, o que Deus quer que eu faça? E aí eu queria muito que Deus mandasse um anjo para me falar, meu filho, faça essa faculdade. Ia ser muito mais fácil para mim, né? Porque aí Deus escolheu por mim, não fui eu. No entanto, no meu íntimo, no meu coração, tinha uma ideia, um conceito que gerou convicção de que Deus queria me usar para a sua obra. Foi muito difícil aos 17 anos fazer teologia. Muito difícil abrir mão de qualquer outra carreira profissional para ser ministro, para ser pastor. Mas eu queria obedecê-lo. E a minha obediência guiou passo a passo. E Deus nunca deixou de me direcionar, mas nem sempre Ele falou explicitamente o que queria. Eu simplesmente estive disposto a obedecê-lo. Deus vai te direcionar pela sua disponibilidade para fazer a vontade dEle. Você quer ser plenamente guiado por Deus? Então, imite a Jesus em toda circunstância. E pergunte a si mesmo, o que Jesus faria nessa situação? Seja íntimo do Senhor Jesus, amém? Abaixe sua cabeça, nós vamos orar. E vamos pedir para que o Senhor realmente seja dono das nossas vontades, direcione os nossos corações. Ele já falou o querer dele, talvez Ele já falou o querer dele para a sua vida. Talvez Ele já disse para você. Talvez você já saiba o que Ele quer que você faça. Mas você está tão relutante em ouvir, porque está difícil obedecer. Que a nossa limitação em obedecê-lo não seja um impedimento para ouvi-lo. Pai, nós estamos aqui diante do Senhor e clamamos a Ti, Senhor, que Tu fales como sempre tem falado. Mas, ó Deus, mais do que falar, nós pedimos para que o Senhor nos ajude a ouvi-lo. Ajuda-nos, ó Deus, a estarmos dispostos e disponíveis para entender o que o Senhor quer de nós, mesmo quando é difícil praticar, mesmo quando é difícil viver, mesmo quando vai doer em nós, mesmo quando vai mexer com o nosso ego, com o nosso orgulho. É difícil, Pai. Mas ajuda-nos, ó Deus, em nome de Jesus, a estarmos plenamente disponíveis e sujeitos à obediência ao Senhor, à vontade do Senhor, ao querer do Senhor. Pai, o nosso desejo é estarmos completamente entregues nas Tuas mãos e sermos usados para a Tua glória. Em nome de Jesus, Pai. A nossa oração é essa. Que o Senhor nos quebrante, que o Senhor sonde os nossos corações, que o Senhor nos transforme para imitarmos ao Senhor Jesus em tudo que pudermos e soubermos imitar. Que realmente possamos agir no dia a dia como o Senhor Jesus agiria se estivesse fisicamente conosco. Espírito Santo de Deus, seja o nosso guia,
seja o Senhor, seja o diretor. Nos ensine e submeta os nossos corações ao teu querer. É a minha oração, é a oração junto com o teu povo que aqui ora por mim. E nós oramos em nome do teu precioso Filho, Jesus.